Nós já pedimos alguma coisa ao Senhor, talvez a solução para algum problema gravíssimo, só para depois constatar que esse problema que já era gravíssimo piorou e se tornou urgentíssimo, se tornou ainda pior. Como que nós reagimos a essas coisas? Tivemos, ou será que ainda temos algo pelo qual nós estamos clamando ao Senhor, mas a demora em obter resposta tem nos desanimado? Já duvidamos de Deus? Será que alguns de nós já não zombamos e não rimos na face do nosso Senhor? Vamos ver o que o Evangelho pode nos falar a respeito dessas coisas. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 9, a partir do verso 18, quando a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: enquanto Jesus ainda lhes dizia estas coisas, eis que chegou o líder da sinagoga local e ajoelhou-se diante dele, dizendo: minha filha morreu agora mesmo, mas se o Senhor vier e puser as mãos sobre ela, viverá. Então Jesus e os seus discípulos se levantaram e foram com ele. Em dado momento, uma mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia, aproximou-se dele por trás e tocou a orla da sua roupa, porque dizia a si mesma: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. Então Jesus voltou-se e assim que viu a mulher lhe disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Quando Jesus chegou à casa do líder da sinagoga, viu a multidão agitada e ouviu a música fúnebre tocada pelos flautistas. Saiam daqui, ordenou ele. Esta menina não está morta, está apenas adormecida. Todos que estavam ali riram dele. Assim que a multidão foi afastada, Jesus entrou e segurou a menina pela mão e ela se levantou. E espalhou-se a notícia desse milagre por toda aquela terra. Até aqui. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós nesta manhã e nos auxilia. Que Teu Santo Espírito ilumine a Tua santa e doce palavra aos nossos corações. Me ajuda, Senhor, e tem misericórdia de mim. Estou sob a responsabilidade de proclamar a Tua palavra. Que as minhas debilidades, as minhas falhas não venham atrapalhar o poder glorioso da Tua palavra. Glorifica o Teu Filho em nosso meio. Nos auxilia, nos ensina e nos capacita a vivermos de acordo com a Tua palavra. É o que nós pedimos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, é interessante ver como Deus faz as coisas. Hoje, nós éramos para estar reunidos num retiro e, infelizmente, para os irmãos têm o desprazer de me ouvirem ao invés de nós todos estarmos aos pés do reverendo Josafá Vasconcelos, ouvindo a palavra desse santo servo de Deus, a qual nós cremos que nós muito em breve teremos a oportunidade de estarmos juntos e Ele está ansioso por isso. Mas aprove a Deus que nós não estivéssemos no retiro por motivo de restrições da pandemia e aprove a Deus que eu estivesse aqui pregando aos senhores hoje. Hoje o mundo comemora a Páscoa e às vezes a minha mãezinha, um beijo para ela que vai estar me ouvindo, ela me cobra de algumas coisas, ela pergunta: mas vocês não fazem nada na Páscoa? Não fazem nada de diferente? Eu digo: não, mãe. Ela fica meio escandalizada, mas nós temos a nossa convicção de que todo dia do Senhor é um dia santo, e é o único dia santo que Deus nos deu, e ele ocorre a cada semana. E a cada semana nós santificamos um dia para o Senhor e nos reunimos para a Páscoa cristã toda semana. Quando nós participamos da mesa do Senhor, participamos do corpo e do sangue do Senhor. Então, para nós, a Páscoa cristã, ela é lembrada e comemorada e renovada a nossa aliança com o Senhor toda semana. Nós não dependemos do carnaval para pautar o nosso dia de lembrar dessas coisas. Mas é interessante que
Eu esses dias exaltei a forma de exposição que nós fazemos, pregação expositiva e sequencial. E aprove a Deus que no dia de Páscoa nós tivéssemos o tema da ressurreição. Então nós podemos compreender e ter fé que Deus move as coisas conforme a sua vontade. E se Ele quer que seja falado de ressurreição no dia que o mundo comemora a Páscoa, vai ser falado de ressurreição nesse dia. Porque Deus é glorioso e a sua palavra é gloriosa. Ao avançar nesse texto, meus irmãos, nós estamos diante de mais uma evidência do poder de Jesus sobre todas as coisas, sobre a exposição da palavra, sobre os temas que serão expostos, e agora também sobre a morte. Nessa porção bíblica, Jesus se depara com três coisas, na meta-porção, desde que nós começamos a ver a narrativa dos milagres, três coisas que deveriam ser evitadas, rompendo novamente a barreira da impureza, tornando puro aquilo que fora impuro. Primeiro tivemos o caso do leproso, depois uma mulher com hemorragia e agora um cadáver. O consolo imediato que nós extraímos daqui é que a nossa impureza, meus irmãos, ela não afasta o Senhor. Impuros são purificados pelo doador da vida. Semana passada nós vimos que nada deve nos impedir de ir ao Senhor. Nós recebemos dele fé e recebemos para usar, e essa fé, que é um fruto da regeneração, deve conduzir o perdido ao arrependimento, bem como deve conduzir todos nós aos pés do nosso Senhor, confiando que Ele abençoa todos aqueles que se achegam a Ele com sinceridade. Diariamente, todos nós somos bombardeados com problemas diversos e sofremos as mesmas falibilidades dos personagens que nós vemos aqui no Evangelho. O desespero causado por problemas graves que atingem pessoas que nós amamos, o tormento e a desesperança mediante uma aparente demora do Senhor, que sempre nos tentam ao cinismo e à descrença. Assim nós devemos avaliar como nós lidamos com aquela tensão entre a fé e a realidade que nós vemos. Nós precisamos todos disciplinar os nossos espíritos sobre como lidamos com a inevitabilidade da morte. Por quê? Porque todos nós e todos aqueles que nós amamos vamos morrer. Nós precisamos confiar em nosso Senhor, porque Ele venceu o poder da morte e prometeu-nos, vida e vida em abundância. Sim, meus irmãos, os nossos olhos vão testemunhar a morte e a dor, e os nossos corações experimentarão muitas vezes o silêncio e uma aparente demora num consolo divino. Quando encontrarmos problemas que tiram-nos a paz, nós sabemos que só podemos encontrar essa paz que nos foi retirada no Senhor Jesus Cristo. Nenhuma enfermidade, nenhuma aparente demora, nenhuma incredulidade, nenhuma zombaria, nem a própria morte, nada em absoluto pode parar o mover gracioso de Jesus Cristo. A certeza desse amor gracioso de Deus deve nos fortalecer, compelindo a confiança plena em Cristo, porque Ele ressuscitou. Que possamos proclamar como Jó proclamou: o nosso Redentor vive, e serão os nossos olhos, não outros, mas os nossos olhos que o verão. E que o Espírito Santo aplique em nossos corações essas preciosas lições. Em primeiro lugar, vejamos o que aconteceu aqui no texto. Nós estamos lendo aqui o desfecho daquele agitado banquete na casa de Mateus.
Após os fariseus e após os discípulos de João Batista, Jesus é novamente interrompido enquanto ainda falava por um homem que vai até ele, mas esse homem não vai recriminar Jesus, mas vai clamar pela sua filha. O Senhor, ele imediatamente o acompanha. Se levantaram, diz o texto. Por quê? Porque Jesus ainda estava reclinado à mesa deste banquete. Ele estava falando ainda. O texto diz que ele é interrompido enquanto ainda estava falando, dizendo-lhe ele estas coisas. Estava ainda falando sobre o jejum e os odres. Eu não me privarei de usar, meus irmãos, o contexto maior, utilizando os registros dos demais evangelhos. Neles, nós aprendemos que o nome deste homem é Jairo. Ele era líder da sinagoga. O que é sinagoga? Sinagoga eram lugares de oração e culto. Eles surgiram na época do cativeiro babilônico para que o povo de Deus pudesse adorar, mesmo estando longe de Jerusalém e longe do templo. Nos tempos de Cristo, eles eram muito comuns já e eram vistos como uma instituição bastante antiga, estando presentes em abundância por todo o território de Israel. Se os gentios eles não podiam entrar no templo, esse não era o caso das sinagogas. Lucas, capítulo 7, verso 5, mostra a história daquele centurião que nós vimos aqui em Mateus, cujo servo Jesus curou à distância. Em Lucas é revelado que ele havia edificado uma sinagoga em Cafarnaum. A forma de culto dessas sinagogas consistia na leitura da Torá, do Antigo Testamento, da lei, em oração e pregação. Notem que é muito mais próximo com o culto cristão do que o templo que muitas igrejas tentam imitar. Além dos cultos no dia do Shabá, o local servia também como escola para as crianças. O chefe da sinagoga, no caso esse Jairo, era eleito entre os homens mais respeitados da comunidade. E a sua função como dirigente envolvia uma série de tarefas, tais como a supervisão dos cultos, a responsabilidade em manter a ordem dos adoradores, o que é bastante difícil, convidar as pessoas para falar e aprovar as pessoas que iriam falar à congregação. Jesus pregou algumas vezes na sinagoga, né? A pessoa para falar precisava ser um homem com mais de 30 anos, o pré-requisito. E o chefe da sinagoga também era responsável pelos pergaminhos com os textos bíblicos. Ele vinha, expunha isso e depois os guardava. E é algo fantástico, meus irmãos, a vinda deste homem pedir ajuda a Jesus. Nós devemos imaginar as dificuldades que ele passou. Veja, ele era um judeu fiel e estava num posto de autoridade e respeito. Todos os líderes religiosos, salvo raríssimas exceções, eles eram opositores de Jesus. Todos eles temeriam o escárnio e o desprezo dos seus companheiros por fazer isso que Jairo fez, ir até o Senhor pedir ajuda. Notem que o próprio Nicodemos, ele procura Jesus somente à noite. Mas quem se importa com a dignidade quando a vida da sua filha está em risco? Provavelmente Jairo testemunhou alguns sinais do Senhor, inclusive na sinagoga, inclusive no dia de Shabá, gerando protestos dos líderes religiosos. Era normal as pessoas se prostrarem na presença de alguém com um status maior, como um rei ou diante de uma divindade, diante de Deus. E nós vemos aqui um homem importante se humilhando perante Jesus, o que significa que ele reconheceu o poder e a autoridade do nosso Senhor. Agora, o verbo aqui não sugere adoração. Alguns textos vêm traduzidos dizendo que ele o adorou. Não. O verbo sugere a mais profunda reverência, uma atitude de súplica respeitosa diante de alguém em posição maior e de conceder um favor, mas não era adoração.
Mateus mantém o seu estilo breve e conciso, e ele registra a menina morta já no início do texto. E os demais evangelistas afirmam, trazem para nós que ela morre durante a jornada de Jesus e Jairo à sua casa. A filha, segundo Marcos e Lucas, ela estava à morte, ela estava moribunda. Mateus também não registra as palavras de Jesus animando Jairo durante a caminhada, também não registra Jesus ordenando a menina para levantar-se e dando a ordem depois para que ela fosse alimentada. É provável que ele tenha escrito que ela já havia morrido, porque ele conhecia bem a história e ele sabia que quando Jesus chegou à casa de Jairo, realmente a sua filha já estava morta. Agostinho nos ajuda explicando da seguinte maneira: devemos admitir que Mateus, para maior brevidade, contentou-se em referir o pedido feito ao Senhor de que fizesse aquilo que realmente ele fez, ou seja, de ressuscitar o que havia morrido. Não devemos aqui tentar fixar-nos nas palavras do pai sobre a sua filha, mas o que é mais importante, naquilo que ele desejava. Ele estava tão desesperado que desejou antes que Jesus a ressuscitasse, não imaginando encontrar viva aquela que ele deixou para trás morrendo. Outro teólogo diz que é melhor reconhecer que Mateus, depois de eliminar os mensageiros como externos ao seu propósito, ele condensa de forma a apresentar desde o início o que foi verdade antes de Jesus chegar à casa de Jairo. Ou seja, a verdade é que quando Jesus chegou lá, ela estava morta. Jesus, ele atende prontamente o apelo, seguindo este homem até a sua casa junto com os seus discípulos. No caminho ele encontra aquela mulher com hemorragia, que foi o assunto que nós tratamos na última exposição. Durante a interrupção, o Senhor fez questão de identificar essa mulher, de conversar com essa mulher e de animar essa mulher. E enquanto ele ainda falava, novamente é interrompido, porque chega alguém agora da casa de Jairo com a trágica notícia: a sua filha havia morrido. Jesus então, ele exorta Jairo a ter fé e eles seguem o caminho. Agora, se o coração de Jairo estremeceu com a fatídica notícia, imagine com a chegada na sua casa. Havia uma multidão em alvoroço. Os velórios nesta época, por questão de higiene, eles eram o mais rápido possível após a morte. Assim, a sua casa já estava cheia de barulho dos flautistas e das carpideiras, que já se reuniam no pátio externo, com lamentos extravagantes e gritos frenéticos. Esses instrumentistas ou flautistas, flauta era um instrumento comum e barato à época, eles eram contratados e às vezes iam como voluntários para tocar melodias fúnebres nos enterros, para dar aquele clima de tristeza. As carpideiras eram mulheres pagas para chorar em velórios e enterros. Elas recebiam para ir lá chorar, para novamente trazer aquele clima de choro e de dor. Eles se reuniam por diversos motivos: pena de quem havia morrido ou de quem havia perdido alguém, dinheiro, porque eles recebiam para isso, ou, mais mesquinhamente, para desfrutar da comida e da bebida que eram servidas nessas ocasiões. Essa menção dos flautistas e das carpideiras, ela aparece somente em Mateus. Por quê? Porque Mateus escreveu o seu evangelho para as pessoas que estavam familiarizadas com esse costume, que eram os judeus. Entre os judeus, o luto não era algo reservado, mas era algo público. Era demonstrado com gritos agudos, com o nome do falecido e com batidas no próprio peito para mostrar a sua dor. A apresentação desses flautistas e dessas carpideiras era uma das coisas mais imprescindíveis de uma cerimônia fúnebre. A tradição exigia a presença deles mesmo no funeral de alguém que fosse pobre. Como Jairo era uma pessoa importante, devia com certeza haver muitas pessoas, por isso a balbúrdia.
Jesus chega e coloca ordem na casa e expulsa esses profissionais do choro, afirmando que a menina apenas dormia. Quando eles foram expulsos e viram que iam amargar o prejuízo, eles zombam de Jesus. O Senhor toma então apenas 3 discípulos e os pais da menina, entra no quarto dela, toca ela, tomando pela mão, ordena que ela se levante e depois manda os seus pais alimentarem. A notícia desse milagre espalhou-se por toda aquela região. Essa é a história. Em segundo lugar, então, vejamos quais as doutrinas essa história, esse texto nos revela. E a primeira lição evidente é que o sofrimento chega a todos. Jairo possuía um cargo social e religioso importante e provavelmente ele vivia muito melhor do que a maioria das pessoas da sua região. Hoje ainda é comum muitos imaginarem que dinheiro, ter poder ou ter sucesso são garantias de felicidade. Mas quando o dinheiro não compra o alívio, quando o poder não traz a cura e quando o sucesso não traz a esperança, o que fazer? No mundo, sejamos ricos ou sejamos pobres, nós teremos aflições. Mas o consolo do crente é, sem dúvida, lembrar que, inseparável a certeza dos sofrimentos que nós passaremos, está a certeza da prontidão amorosa do socorro do nosso Senhor. Essa é a doutrina. O Senhor, ele era constantemente interrompido, eu tenho frisado isso, mas ele nunca ignorou a necessidade daqueles que o buscavam. A maneira que Jairo se apresenta aqui nessa história, para mim, me soa um pouco grosseira. Porém, é muito fácil julgar alguém que está desesperado pela vida da sua filha, aqui como nós estamos, sentadinhos, confortáveis e tranquilos. Se nós olharmos o relato dessa perspectiva, nós podemos afirmar o seguinte, que apesar de nem ao menos ele chegar e chamar Jesus de Senhor, ele aproximou-se com elevado respeito, ajoelhando-se diante dele. Quando parece que está exigindo coisas de Jesus, vem e estende a mão sobre ela, ele está, mesmo que de uma maneira atrapalhada, clamando com extrema angústia e exprimindo juntamente com isso uma profunda fé. Temos aqui uma grande lição, meus irmãos. Uma coisa é nós orarmos antes das nossas refeições, sentadinhos, com o cheirinho da comida e contentes. Ainda assim, às vezes eu presencio algumas refeições onde a fome é tão grande, o desespero é tão grande que a pessoa vai orar e diz, amém, Jesus, vamos comer. E se for esse o caso, então nem ore, meu irmão, porque não tem proveito algum. Se você não tem alegria no Senhor pela sua refeição que está ali, não consegue esperar 30 segundos para desfrutar do alimento, agradecendo a Deus, não agradeça, desfrute do alimento. Mas isso é uma coisa. Nesse caso, fica bem uma certa formalidade devido à dignidade do nosso Senhor que nos proveu o alimento. Nós podemos orar com calma. Outra coisa ocorre numa situação de extrema urgência. O Senhor, ele não se ressente da maneira indelicada deste homem. O nosso Senhor, ele é sensível para atender a nossa fé, mesmo que grosseira, quando nós estamos vivendo momentos de angústia. Ele não exige de nós formalidades. Não fica bem exigir o uso do guardanapo de um mendigo esfomeado que você dá comida. Da mesma forma, quando alguém está em perigo eminente, ele não falará de maneira amena, por obséquio, queira o Senhor socorrer-me o mais breve possível deste desagradável infortúnio que estou passando. Ninguém vai fazer isso. Não há tempo. O desespero nos move a sermos mais rápidos, menos formais. E o Senhor aceita isso, Ele entende isso. Mas o drama aumenta.
Eu costumo dizer que nada é tão ruim que não possa piorar. E seguindo os relatos paralelos, Jesus é interrompido e enquanto está cuidando daquela mulher, Jairo recebe a notícia que ele não queria receber: a morte da sua filha. Notemos que mesmo aquelas pessoas que andam junto com o Senhor têm de passar por severas provações. Jairo vai até Jesus, Jairo chama Jesus, Jairo está voltando com Jesus, e você poderia ouvir em alguma igreja dessas positivistas que quando você está andando com Jesus, nada de mal te acontece, mas o que acontece? A filha morre. Nós, mesmo andando com o Senhor, temos que passar por severas provações. O quadro, meus amigos, é dramático. Jairo, ele deixava a filha ainda viva, agonizando para a morte, e vai procurar ajuda. O seu caso é muito mais grave do que daquela mulher que estava com hemorragia. Mas ela sofreu 12 anos, mas ela sofreu 12 anos e não morreu ainda, pode sofrer mais 12 horas. Mas a minha filha está morrendo. O caso é grave, mas o que acontece? Jesus atende ela primeiro. Quando Jairo foi ao Senhor, ele buscava ajuda na esperança de cura, mas agora tudo mudou, e da sua perspectiva mudou para pior, porque ela havia morrido. O texto não nos informa, mas eu imagino a situação dele. Eu, com certeza, se estivesse em seu lugar, eu ficaria muito indignado com aquela mulher, eu ia ter xingado aquela mulher, e muito provavelmente eu teria ficado ressentido com o Senhor. O meu caso é mais grave, Jesus, como isso? Pô, mulher, tu não podia ter esperado. Olha o que vocês fizeram, minha filha morreu. Cristo, ele nos exorta a crer, demonstrando misericórdia e animando a fé deste homem para não vacilar, e então eles continuam a caminhada. Jesus, ele podia muito bem estar tratando da ansiedade de Jairo. Ao extrair o testemunho daquela mulher, talvez Jesus estivesse fortalecendo alguma debilidade na fé e na confiança deste homem. E às vezes ele pode estar fazendo isso conosco. Spurgeon diz que nós precisamos ter cuidado para não entender demoras como negativas. Observe a ironia entre a disposição do Senhor em ajudar, que foi imediata, e a sua demora para chegar no local. Ainda que tenha ido imediatamente, e ainda que ele não possa ser resistido como o anjo Gabriel foi resistido pelos principados da Pérsia, quando ele vinha trazer a resposta à oração de Daniel, lá em Daniel 10, ainda assim ele foi interrompido e ele permitiu tal interrupção e ainda ficou conversando com a mulher. Muitas vezes, meus irmãos, Deus, de bom grado, ele atrasa uma bênção ou um livramento. Foi assim que ocorreu com Abraão. Abraão só foi freado quando ele já havia erguido o cutelo para imolar o seu filho Isaque. Quando o Senhor concede grande fé, diz Spurgeon, ele também é conhecido por testá-la com longas demoras. As aparentes demoras de Deus, elas são gloriosas. Quem sabe o Senhor não demorou-se para permitir que um sinal tão grande quanto o de Lázaro fosse realizado. Por causa do atraso, Jairo e a sua esposa, ao invés de testemunharem uma cura, testemunharam uma ressurreição. Semelhantemente, os discípulos de Jesus, Maria e Marta, testemunharam a ressurreição do seu irmão Lázaro, ao invés de apenas uma cura. Jairo confiou que Jesus tinha poder para salvar a sua filha. Contudo, a sua fé, ela foi brutalmente provada. Se agrada a Ele exercitar a nossa paciência, por que Ele não deveria fazer conforme a sua própria vontade? Nos pergunta Spurgeon. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos próximos de algo sobrenatural, mas da nossa perspectiva limitada, o céu parece mais negro, a chuva parece mais forte e as águas parecem que estão mais altas.
Por quê? Porque nós enxergamos apenas uma situação desesperadora, tornando-se impossível ou insuportável. Mas a nossa visão é limitada. O Senhor, Ele ouviu as más novas e, vendo o abatimento de Jairo em meio a essa perturbação, traz um consolo. Não temas, crê somente. Registrado em Marcos 5. Não temas, crê somente. Era uma grande prova de fé, mas toda grande prova de fé vem acompanhada de um grande suprimento de consolo. E o consolo que nós extraímos desse texto é: não temas, crê somente. Talvez o Espírito Santo hoje lhe traga esse grande consolo que você precisa. Em Marcos nós lemos o seguinte: tua filha já morreu, por que tu incomodas o mestre? Daqui nós extraímos uma doutrina preciosa. Meus irmãos, nem todas as vozes, por mais bem intencionadas que sejam, nos conduzem aos pés do Senhor. Quantas vezes elas não passam de vozes de descrença, ainda que bem intencionadas? Se nós saímos de casa hoje para encontrarmos o Senhor, nós não devemos permitir que nada nos afaste dele. Ninguém que dependa do Senhor incomoda Ele. O seu prazer é aliviar cansados e sobrecarregados. Outra doutrina que nós encontramos aqui é sobre a paz e a esperança que goza o crente, contrastado com o desespero e o caos que vive o ímpio. A cena naquela casa era perturbadora. Choro e luto são manifestações normais do ser humano quando ele é confrontado com a dureza implacável da morte. Contudo, há uma atmosfera de conforto e de esperança no enterro e num velório cristão. As despedidas finais dos descrentes, por outro lado, são geralmente ruidosas e desesperançosas. A incerteza sobre o futuro toma controle da situação, trazendo e causando apenas dor, insegurança e desespero. Quem crê em Cristo e na Escritura encontra num velório mais do que apenas dor, encontra conforto, encontra esperança, encontra segurança, mesmo em meio à morte. Naquela casa enlutada, escreveu Hernandes Dias Lopes e eu amei isso. Naquela casa enlutada, o coral da morte erguia o seu lamento fúnebre. Lamentos extravagantes e gritos frenéticos se faziam ouvir. É diante desse coral da morte que Jesus faz o solo da ressurreição. Ela dorme, diz o Senhor. Não é uma opinião errada que Jesus formou. Não é uma verdade literal de que ela estivesse apenas inconsciente, e nem é um argumento de que a morte é apenas o sono da alma. Antes, foi à luz do que o Senhor iria fazer em seguida que ele disse isso. Quando eu fui estudar esse texto, eu encontrei uma teoria com vários adeptos de que a menina ela não estaria morta, ela estaria apenas em coma. E que seria então esse o motivo do Senhor dizer que ela apenas dormia. E os argumentos são bem bonitinhos, bem arrumadinhos. O problema é que quando nós vamos conferir o texto em Lucas, após a ordem que Jesus dá para a menina levantar, o texto diz que voltou-lhe o espírito. Voltou-lhe o pneuma, e aí todo argumento bonitinho cai por terra, porque o espírito tinha se ausentado do corpo. Portanto, Jesus quis dizer que o período que a menina iria ficar morta seria breve como um sono. Por quê? Porque ele já sabia o que ele iria fazer e aquilo que ele havia determinado, que a morte dela não fosse mais do que um sono, escreveu o puritano Matthew Henry. Todos riram alto ao ouvirem essa afirmação. Isso é muito sério, meus irmãos, porque não foi um simples sorriso. Eles ridicularizaram o Senhor. O verbo aqui ele está numa forma intensiva para mostrar o desprezo e o espírito de escárnio e de zombaria que aquelas pessoas demonstraram com nosso Senhor. A referência provavelmente seja a repetidas explosões de risos com o intuito de humilhá-lo.
gargalhadas, riram para escarnecer, ou ainda, podíamos dizer o seguinte, estavam rindo em sua face. Falando vulgarmente, riram na cara de Jesus diversas vezes, zombando dele. A sua blasfêmia foi causada pela sua limitação em compreender. E isso torna o seu riso mais condenável ainda. Por quê? Porque essas pessoas já haviam visto vários sinais do nosso Senhor Jesus Cristo e tinham desfrutado da companhia dele e tinham visto o seu comportamento no meio deles. Ele merecia um pouco de crédito. O mesmo, meus irmãos, pode acontecer conosco. Assim que nós deixamos de compreender alguma coisa, o riso e o escárnio transformam-se num refúgio seguro que nós vamos correndo. Quantas vezes não agimos de forma apatetada ou até mesmo grosseira porque nós não compreendemos uma situação que nós estamos vivendo? Note o seguinte, eles riram de Jesus abertamente. Sara riu de Deus às ocultas, mas foi brilhantemente desmascarada. Será que nós, meus irmãos, será que nós não temos rido às ocultas do Senhor? Note que mesmo as palavras e as obras de Cristo que não podem ser compreendidas, elas não podem ser menosprezadas. Devemos venerar o mistério das palavras divinas, mesmo quando elas parecem contradizer aquilo em que mais confiamos, escreveu Matthew Henry. Daqui nós aprendemos que ainda que estejamos fazendo o certo, nós podemos ainda ser motivo, alvo de chacota e de zombaria. Eu fico abismado em ler essas palavras. Como é que pode o Senhor da glória, o Rei dos reis, ser zombado e ridicularizado por uma dezena de mortais pecadores? Contudo, nós somos consolados, porque se eles riram do nosso Senhor, por que eles não ririam de nós? Se os discípulos não são maiores que o Mestre e o Mestre foi zombado, com certeza nós também seremos zombados. Mas nós devemos imitar a ação do nosso Senhor. Ele não deixou de agir diante da zombaria. Quantas vezes nós nos encolhemos ou nos omitimos de fazer alguma coisa correta por medo de um gracejo? Apesar de toda a confusão, desespero e zombaria, o Senhor assume o controle da situação, dizendo, saiam daqui. E quando eu leio esse saiam daqui, eu escuto assim, solos Cristos, somente Cristo. O Senhor, Ele gosta de trabalhar na quietude. E Spurgeon diz que aqui é uma instrução para a avidez da igreja moderna, para que o alvoroço e a agitação popular sejam retirados antes que isso seja feito pelo Senhor. Que tristeza encontrar-se entre aqueles que ouvirão do Senhor naquele dia. Saiam daqui, apartem-se de mim, malditos. Nós devemos aprender aqui a doutrina. Quando o Senhor entra em cena, coisas supérfluas devem ser retiradas. E aquele choro e aqueles flautistas eram supérfluos. E nós devemos analisar então que coisas nós estamos mantendo durante as nossas aflições. Talvez a melodia das flautas do murmúrio, talvez o choro forçado do vitimismo e da irresponsabilidade, talvez uma multidão de incredulidade, ou talvez uma multidão de comodismo, talvez um riso zombeteiro da falta de perseverança que eliminou de nós toda a esperança. O certo, meus irmãos, é que com o auxílio do Espírito Santo, nós devemos retirar tudo aquilo que tenta tumultuar o agir de Deus em nossas vidas. Jairo, ele chegou até o Senhor pelos testemunhos e sinais que ele ouvira e vira. Ele sabia que Jesus havia curado muitas pessoas, mas será que ele poderia trazer alguém à vida? Podemos enunciar essa doutrina perguntando da seguinte forma: temos nós limitado o poder do Senhor?
Nós devemos aprender a confiar em Cristo e em suas promessas, a despeito dos nossos sentimentos, daquilo que os outros dizem e da forma que a situação se apresenta para nós ou que nós a enxergamos. Foi Jairo quem tomou a iniciativa de ir ao Senhor, e agora era momento de ele manter essa fé que havia feito ele dar tantos passos em direção ao Senhor. Ele não deveria temer, mas devia continuar a crer e confiar. Jesus então foi até a menina e tomou-lhe a mão. Tanto Marcos quanto Lucas observam que ele ordenou que ela se levantasse, e ao fazê-lo, a garota voltou à vida. O Senhor manifesta ali a sua verdadeira onipotência. Ninguém poderia ter realizado tal feito, senão aquele que no princípio criou o homem e que tem poder no céu e na terra, escreveu o bispo Ryle. O poder soberano do Senhor, do nosso Senhor, não conhece limites. Enfermidades cedem, demônios recuam, aleijados erguem-se, cegos e surdos são restaurados e as tempestades amainam. Agora, a sua palavra mostra autoridade sobre a vida e sobre a morte. O Rei dos Reis dá uma ordem e nada pode resistir, e ele ordenou a vida. Note o seguinte: nenhum sussurro, nenhuma fórmula, nem mesmo uma oração, mas somente assim: eu te digo. E assim como Jesus ordena aos demônios, também dá ordens à morte e ela cede. Ele chama o Espírito e o Espírito retorna, escreveu um teólogo. E assim como ele mesmo, depois de ressuscitado, ele comeu com seus discípulos, aqui ele ordena que se lhe deem de comer, para que as pessoas vissem que o que aconteceu com essa menina não era uma ilusão, mas que de fato ela tinha sido trazida de volta à vida. Spurgeon diz o seguinte: Cristo e a morte juntos no mesmo cômodo de uma casa. Que quadro impressionante. Meus irmãos, não foi a primeira vez e não foi a última vez que o doador da vida encontrou-se com a morte. Mas em todas as ocasiões, ele venceu. Até que por fim, ele próprio a enfrentou. E quando ele enfrenta a morte, ele entrega sua vida para matar a morte. Ele venceu a morte de uma vez por todas, exterminando completamente o seu poder. O nosso último inimigo, ele não é mais tão aterrorizante. Por quê? Porque nós sabemos o que nos espera depois. Atravessar um impiedoso rio da morte, crendo que o Rei dos Reis nos espera na outra margem, é o maior antídoto para encarar a morte com dignidade e sem temor. Desculpa. A notícia desse portentoso milagre espalhou-se por toda aquela região. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aonde estão, ó zombadores, o vosso escárnio? Quando aqueles que primeiro riram de Jesus viram aquela jovem, eles devem ter se lamentado do papel ridículo que prestaram. O escárnio transformou-se em admiração. É evidente que com o registro desse milagre, Mateus alcançou um clímax. Ele testificou a manifestação do poder de Cristo no seu auge. E essas são as doutrinas. Eu já falei algumas aplicações durante elas, mas agora vamos nos dedicar exclusivamente às aplicações dessas doutrinas. O texto ele nos exorta primeiro sobre como nós devemos nos aproximar do Senhor. Nós devemos ir, em primeiro lugar, com fé, crendo. Depois, com reverência, como esse homem foi. Ele estava atrapalhado nas palavras, mas estava de joelho. O orgulho não pode nos acompanhar até o Senhor, e muito menos nos afastar do Senhor.
Nós chegamos até Ele com as mãos vazias, trazendo apenas confiança e fé que dele recebemos, dependendo da vontade daquele que é a vida. Pedintes não devem escolher nem a hora, nem o lugar, nem a forma, escreveu Spurgeon. Depois nós somos exortados também sobre perseverança. O nosso Senhor, Ele não se atrasa, meus irmãos, mas Ele simplesmente não trabalha sobre o nosso tempo. Não somos nós que pautamos o tempo do Senhor. Muitas vezes nós veremos outros serem atendidos primeiro sobre coisas que para nós são menos importantes que os nossos problemas. Contudo, o socorro do Senhor aos nossos irmãos deve sempre fortalecer a nossa fé e não nos abater. Nós devemos vigiar com todas as nossas forças para não ficarmos ressentidos com o irmão que foi abençoado, nem com o Senhor que abençoou o outro primeiro, quando essas grandes bênçãos são derramadas sobre outras pessoas. Irmãos, a nossa hora chegará. Será que nós não podemos esperar um pouco? O tempo do nosso Senhor não seria muito melhor que o nosso tempo? Ele é soberano, Ele é sábio, amoroso e misericordioso. Ele sabe quando e como agir em cada uma de nossas vidas. Somos exortados também a encarar a morte com virilidade, como afirma Crisóstomo, um dos pais da igreja. Ele diz o seguinte: como ele mesmo devia morrer, ele quis, ressuscitando alguns corpos, infundir confiança em seus discípulos e ensinar-lhes a suportar a morte com virilidade. De fato, depois da sua vinda, a morte já era só um sono. Que glorioso isso, irmãos! Para o crente, a morte é um inimigo vencido, e o inimigo vencido pelo Senhor. Quando ela chega e nos abater, e ela vai chegar, e ela vai nos abater, o Sheol não pode nos aprisionar e será obrigado a nos entregar ao Senhor. Assim, nós devemos nos examinar, irmãos. Ainda tememos a morte? Temos receio da morte? Ouça que Jesus diz: não temas, crê somente. Mas alguém pode dizer assim: mas Jesus não vai ressuscitar o meu filho, Jesus não vai ressuscitar o meu marido, Jesus não vai ressuscitar a minha mãe, provavelmente até aquele glorioso dia. Não vai. Quando chegou a sua hora, essa menina que foi ressuscitada aqui também morreu. O próprio Senhor Jesus Cristo morreu quando chegou a hora de Ele entregar a sua vida por nós. E esse é o ponto, meus irmãos. Ele morreu e Ele ressuscitou. Ele pagou o preço do nosso pecado e Ele venceu a morte que nós merecíamos. Essa menina, ela ressuscitou para morrer depois, mas um dia, meus irmãos, um dia, não somente ela, mas todos nós ressuscitaremos como o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou para a vida eterna. E lá, naquele dia, nós encontraremos junto o seu saudoso filho, o seu saudoso marido, a sua saudosa mãe. Vemos novamente, a dor como um duro evangelista. Um terrível evangelista, mas ainda assim um evangelista. Quantas vezes Jairo havia visto o Senhor na sinagoga? Quantas vezes viu os sinais do Senhor? Mas somente agora, diante da morte, é que ele se ajoelha diante de Jesus. A dor fez Jairo vencer a vergonha e vencer o risco de ser excluído da sinagoga. As suas lágrimas eram mais proveitosas do que o seu status social. A sua incapacidade era mais forte do que o seu próprio orgulho. Essa tempestade de dor levou Jairo até Jesus.
Hernandes Dias Lopes diz que mais pessoas foram a Cristo na dor do que na alegria. Quando a angústia visita a nossa casa, nós nos prostramos aos pés de Jesus. Mas por que isso? Por que nós temos que esperar a dor? Por que não nos prostramos hoje? Você está num dia bom, você está feliz, está alegre, o que te impede de ir a Cristo hoje e de se ajoelhar diante de Cristo hoje e de pedir que Ele toque a sua vida hoje? Como nós temos nos comportado diante da morte e da enfermidade? Meus irmãos, será que nós não temos desperdiçado as dores e as lágrimas? Será que nós temos ouvido esses agridoces pregadores da morte e da doença que nos conduzem aos pés do Senhor? Ou ao invés disso preferimos o desespero, o ressentimento e a revolta? Nós somos ainda exortados nesse texto sobre o orgulho. O orgulho que tinha afastado Jairo do Senhor até então, ele não poderia ajudar a sua filha moribunda. O orgulho pode estar nos afastando de Jesus, e a pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: será que o nosso orgulho pode nos ajudar em alguma coisa? Em alguma necessidade? Os pais, todos os pais são exortados aqui. Pais que me ouvem, ouçam-me com atenção. Os seus filhos, eles estão mortos em delitos e pecados, até que o Senhor estenda a sua mão graciosa e os salve. Todo pai tem o dever de se ajoelhar diante do Senhor Jesus Cristo pelos seus filhos. Pais de crianças batizadas têm obrigação ainda maior, porque vocês juraram solenemente perante a congregação, perante ao Senhor, conduzir os seus filhos até Ele. Peçam ao Senhor para que Ele guie os seus filhos pela mão para a vida eterna, desde a mais tenra idade, desde a infância. Devemos examinar ainda os nossos corações. Esses tolos, eles zombaram de Jesus, e há muitas formas de nós rirmos do Senhor. Nós precisamos aprender a confiar nele, a confiar em suas promessas, não importando a gravidade que a situação nos impõe, que os nossos sentimentos nos demonstram ou aquilo que as outras pessoas nos falam. Quando nós afirmamos algo do tipo, isso não tem mais jeito, nós estamos zombando do Todo-Poderoso. Quando você busca a sua felicidade porque o mundo botou na sua cabeça que você deve ser feliz, e eu não sei de onde o mundo tirou isso, e você vê que a sua vida está de tragédia entre tragédia, e você diz, não tem mais jeito, você está rindo na cara do Todo-Poderoso. O que aparenta já está morto para você. Será que a sua saúde? Será que o seu casamento? Será que o seu relacionamento com os seus filhos ou com os seus pais? Será que o seu ganha-pão, o seu trabalho ou a sua empresa? Será que o seu ano letivo? Talvez a sua fé? Quem sabe você entregou-se ao pecado e imagina que está hoje irremediavelmente morto. Quem sabe a sua esperança tenha morrido. Quem sabe a sua alegria tenha morrido. Meus irmãos, quando duvidamos que o Senhor possa reviver essas coisas, nós estamos zombando dele junto com aquela multidão incrédula. Nós estamos dizendo, tu não tem poder para fazer isso, e eu entrego os pontos. Se você está nessa situação, clame o seguinte: Senhor, vem e impõe a tua mão. Examinemos também a nossa paciência. Jairo caminhou bastante buscando o seu milagre.
O atraso do Senhor ocorreu quando eles já estavam retornando para casa. Vamos supor o seguinte, vamos supor que eles já estavam na metade do caminho para sua casa. O que acontece? Ele já havia ido e estava voltando. E se estava na metade do caminho, ele já tinha percorrido 75% da sua jornada. Não era momento de parar, não era momento de desanimar, não era momento de entregar os pontos. Quantas vezes, meus irmãos, nós temos nos esforçado, temos trabalhado por algo, ou temos pedido algo ao Senhor, ou temos clamado ao Senhor por alguma coisa, e talvez tenhamos também percorrido 75% do caminho, mas aí desistimos, largamos mão, imitamos Naamã. Vamos até Eliseu, caminhamos até Eliseu, mas desistimos de fazer o mais fácil, que era mergulhar no rio. Talvez você tenha iniciado bem a sua caminhada cristã, você tomou o seu arado, mas acabou paralisado como uma estátua de sal, olhando para trás. Ouça o que o Senhor te diz hoje: você não está morto, apenas dorme. Você não está morto, apenas dorme. E hoje é dia de acordar. Os verdadeiros santos, eles continuam a esperar pacientemente, sem resposta, não porque as suas orações não são veementes, nem porque elas não são aceitas, mas porque isso é agradável a Ele, que é soberano e que dá conforme a sua vontade e conforme o seu tempo. Há aqui um outro ponto, que ele é um ponto doutrinário, muito importante, mas eu deixei para expor aqui nas aplicações, já para expor aplicando ele. Notemos que o Senhor e os seus discípulos, eles se levantaram imediatamente, é o que o texto diz. E nós devemos lembrar que eles estavam num banquete, comendo e bebendo. Há um ditado ímpio, satânico, que diz que crente não fuma e não bebe, mas come. Quando nós falamos aqui desse púlpito que vinho é uma dádiva de Deus para alegrar o coração do homem, alguns naturalmente torceram o nariz. Nós encontramos hoje ainda santarrões que talvez estivessem dispostos a acusar o próprio Senhor Jesus Cristo de comilão e beberrão, como os religiosos da época o fizeram. Mas vamos observar o que a doutrina está apontando aqui. Quando alguém come demais, o que acontece? Fica indisposto, fica sonolento. Pior ainda é quando ingere álcool em excesso. Mas aqui nós não encontramos os santos pesados, molengas, sonolentos ou lentos por causa de um estômago empanturrado ou por causa do abuso do vinho. O que nós podemos concluir? Que nós podemos dizer que foi um banquete de modéstia. Temos deixado, meus irmãos, de auxiliar os santos do Senhor por causa de embriaguez? Temos deixado de auxiliar os nossos irmãos porque nós estamos empanturrados? E nós não precisamos limitar a modéstia cristã somente à comida e à bebida. Nós podemos estar empanturrados e embriagados de outras coisas que têm nos atrapalhado na caminhada cristã. Nós podemos nos embriagar de internet, de televisão, podemos nos embriagar de esportes e de passeios, podemos nos embriagar de descanso e de sono, podemos nos embriagar de conversas frívolas e vãs discussões. O crente verdadeiro, ele deve ter modéstia no seu prato, no seu copo e na sua vida, e em tudo aquilo que ele faz, imitando o santo exemplo, desfrutando daquilo que recebe para a glória de Deus. E aqui todos nós juntos devemos dizer o seguinte: ajuda-nos, Senhor, porque nós erramos nisso. O texto está chamando muitos ao arrependimento. Talvez não seja sua filha morta, mas pode ser você mesmo, que está morto na sua justiça própria. Talvez seja você que precisa de um toque vivificador do Senhor. Você tem vivido do seu jeito,
Mas quando coloca sua cabeça no travesseiro, você sabe que não possui nenhuma esperança e sabe que o dia da sua morte avança a passos largos. Se você está nessa situação, ajoelhe-se hoje aos pés do Senhor e confesse e diga para Ele: a minha vida está acabada, eu estou morto em delitos e pecados, mas vem, eu estou arrependido de tentar viver sem a Tua ajuda, Senhor. Apenas impõe a Tua santa mão sobre mim e viverei. Dize apenas uma palavra e serei salvo. Por fim, nós somos também consolados pelo texto. Primeiro, consolo ao notarmos a prontidão do Senhor em nos auxiliar. Alma aflita, ajoelha-te diante do doador da vida, creia e não tema. A sua aflição é vã, grande tem que ser a sua confiança. É consolador nós sabermos que o Senhor está conosco. Ele não nos despreza nem nos desampara no dia da aflição. Quando Jesus caminha conosco, nós não precisamos ter medo de más notícias. Quando Ele vai conosco, a morte nunca terá a última palavra. Ouçamos então, meus irmãos, a voz do Senhor dirigida a Jairo e tomemos posse dessa exortação. Não tema, crê somente. Se nós conseguirmos confiar e depender do Senhor, pode ser que seja dito um dia a nosso respeito, como foi dito no texto, e Jesus foi com eles. Já pensou que lindo? Jesus vai com eles. Nós encontramos aqui também consolo para nós encararmos as aparentes demoras do Senhor. Irmãos, todos nós já experimentamos aquele silêncio ensurdecedor, aquela demora atemorizante, aquelas dúvidas que nos desencorajam. Nós experimentamos às vezes um céu de bronze, intransponível e sem comunicação. E aí nós perguntamos: será que o Senhor ouviu a nossa oração? Meus irmãos, o silêncio de Deus não significa que Ele não nos ouviu. Súplicas não respondidas não são súplicas não ouvidas. Deus mantém um arquivo das nossas orações. Há um registro na corte do céu, onde cada oração é gravada, escreveu Spurgeon. E nós encontramos uma comprovação disso quando nós vamos lá para Apocalipse, capítulo 5, e lá nós lemos o seguinte, que cada um daqueles anciãos possuía taças de ouro cheias de incenso, e eram o quê? Que são as orações do povo santo. Deus pode aparentemente estar demorando em te responder, mas a tua oração não está perdida, está guardada, está armazenada, junto com as lágrimas que são colhidas e armazenadas até aquele glorioso dia, quando será enxugada todas as nossas lágrimas. Irmãos, a nossa paciência e fé podem estar sendo provadas e fortalecidas pelo Senhor, e devemos glorificar o seu nome por isso. Talvez o Senhor deseje fazer algo maior do que aquilo que nós pedimos. Deixemos então Ele surpreender. Jairo pede uma cura e recebe uma ressurreição. O leproso e a mulher hemorrágica também foram buscar cura e encontraram salvação. Confie no doador da vida e deixa Ele te surpreender. Somos consolados também de maneira gloriosa quando nós podemos proclamar: o nosso Redentor vive. Aquilo que Jesus fez à filha de Jairo, Ele fará por todos os que depositarem a fé nele. Ele tem poder, não somente diante de tempestades, de demônios, de paralisias e de hemorragias, como também diante da morte. Ele é o único que tem a chave da morte, segundo Apocalipse 1:18. Por quê? Porque Ele derrotou a morte. Portanto, aquilo que nós mais tememos como seres humanos já perdeu o seu aguilhão, escreveu Sproul, já perdeu a sua força. Jesus, Ele ressuscitou 3 pessoas, contudo, todas elas morreram novamente.
Ele morreu na cruz após pagar o preço pelos nossos pecados e depois ressuscitou. Depois que ele ressuscitou, o seu corpo glorificado jamais poderá experimentar a morte novamente. E Paulo afirma que o Senhor é a primícia daqueles que dormem, ou seja, o primeiro ressurreto em plenitude. Ele ergueu-se da sepultura, não mais como unigênito de Deus, mas como primogênito de Deus. Ele comprou com o seu sangue todos os verdadeiros filhos de Deus. Em Cristo nós somos adotados e nele nós seremos vivificados. Encontramos consolo na esperança da promessa de vida eterna. Quando no último dia nós formos ressuscitados, nós teremos um corpo incorruptível e como ele, nós jamais seremos atingidos pela morte novamente. E lá nós encontraremos todos os santos que morreram no Senhor. A morte é um inimigo vencido pelo Senhor. Ela não pôde o aprisionar e se nós estivermos nele, a morte também não pode nos aprisionar. O aguilhão da morte é o pecado, mas o nosso pecado foi perdoado quando Deus Pai puniu o Deus Filho em nosso lugar. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor, e quem crê em Cristo passou da morte para a vida. Que Deus Pai seja misericordioso conosco por Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Que nós possamos encontrar consolo e força no Teu Evangelho. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa falta de confiança, perdoa a nossa zombaria. Nos auxilia, Senhor. Estende a Tua mão sobre nós e nós viveremos. Estende a Tua mão sobre os nossos queridos e eles viverão. Nós dependemos de Ti, do Teu poder, da Tua misericórdia, e nós cremos em Ti, e cremos que Tu morreu por nós, e cremos que viveremos contigo eternamente, que já passamos da morte para a vida. Cremos que naquele glorioso dia Tu enxugarás dos nossos olhos toda lágrima, e já não haverá mais morte nem dor, e nós, com o corpo glorificado como o Teu, poderemos gozar da Tua presença e Te glorificar e Te adorar como é merecido e digno que Tu sejas. Até lá nos ajuda, Senhor, que nós possamos tomar posse dessa palavra, crê somente, não temas, crê somente. E ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, que possamos, como salmista, dizer, não tememos mal algum, porque Tu estás conosco. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome santo de Cristo Jesus. Amém.